Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Quando pensamos no Terceiro Reich, pensamos em campos de concentração, em guerra mundial, em uma mancha inapagável na história da humanidade. Mas raramente paramos para analisar o regime que orquestrou tudo isso como ele realmente começou, como a mais assustadora e eficaz campanha de marketing já concebida, a arma mais letal e cruel da Alemanha nazista. O produto? Uma ideologia de ódio. O público-alvo? Uma nação humilhada e desesperada. O resultado? 60 milhões de mortos e um mundo em chamas. Como isso foi possível? Como o mal pode ser embalado, promovido e vendido de forma tão eficiente? A resposta não está apenas na história ou na política. A resposta está no poder de uma força capaz de moldar a própria percepção da realidade. Para entender os porquês do grande sucesso e efetividade das campanhas nazistas, precisamos primeiro entender o seu mercado. A Alemanha dos anos 20 era uma nação de joelhos, derrotada na Primeira Guerra, humilhada pelo Tratado de Versalhes, afundada em uma crise econômica que fazia o dinheiro valer menos que o papel que era impresso. Era um cenário de dor, raiva e, acima de tudo, um vácuo desesperado por um salvador. Foi neste solo fértil que Adolf Hitler, um ex-cabo e pintor frustrado, encontrou a sua oportunidade. Ele não oferecia um plano de governo complexo. Ele ofereceu algo muito mais poderoso. Uma narrativa. Uma história simples, com um herói, um vilão claro e uma promessa de glória. A estratégia nazista, desde o início, foi uma aquisição hostil do mercado de ideias. Eles não debatiam com a oposição, eles a eliminavam. A queima de livros em 1933 não foi só um ato de censura. Foi a liquidação do estoque da concorrência, garantindo o monopólio da sua mensagem. Se Hitler, por um lado, era o rosto da marca, o CEO, nós podemos por assim dizer que Joseph Goebbels era o seu diretor de marketing, seu CNO. Como ministro da propaganda, Goebbels era um mestre da psicologia de massas. Ele entendia que a verdade era irrelevante. O que importava era a percepção. A estratégia dele foi multifacetada. Primeiro, a criação da marca Hitler. O Führer não era apresentado como um político, mas como um mito. O Messias que personificava a vontade da nação alemã. Cada foto, cada discurso, cada aparição pública era meticulosamente ensaiada para reforçar essa imagem de força, visão e infalibilidade. Segundo, a identificação do inimigo. A propaganda nazista precisava de um bode expiatório para canalizar toda a frustração do povo. Através de filmes, jornais, charges e discursos, os judeus foram sistematicamente desumanizados, retratados como uma ameaça existencial à pureza alemã. O marketing aqui foi usado para tornar o impensável impalatável e o palatável indesejável. Mas vamos lá. Para que você possa compreender tecnicamente a força disso, precisamos tirar o marketing da prateleira de negócios e colocá-lo em um laboratório de controle de percepção. Muitos acreditam que o marketing é uma ferramenta para nos convencer a comprar um produto melhor que outro, mas isso é uma ilusão. O marketing, em sua essência mais pura, é uma ferramenta para construir e gerenciar a percepção de valor, muitas vezes independentemente da realidade empírica. Pense no caso da famosa New Coke, em 1985, por exemplo. Testes cegos provaram que o novo sabor, a New Coke, era de fato superior ao sabor da Pepsi e da Coca-Cola original. O produto era empiricamente melhor, mas o marketing não é sobre fatos, nem mesmo sobre produtos. É sobre sentimentos, identidade e percepção. Como disse certa vez o pai do posicionamento, Al Ries, o marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepções.
O público não sentiu que aquela era a sua Coca-Cola. A firme construção da marca na mente do consumidor era mais forte do que o próprio sabor. E eles rejeitaram um produto factualmente superior porque a percepção dele era negativa. Agora eleve isso à potência mais sombria imaginável. O nazismo não vendeu um refrigerante, ele vendeu uma nova percepção da realidade, uma percepção de uma raça era inerentemente superior e outra uma praga a ser erradicada. A campanha foi tão onipresente, tão emocionalmente ressonante, que essa percepção se tornou para milhões mais real e mais importante do que a humanidade que estava sendo destruída diante dos seus olhos. O marketing não apenas vendeu o nazismo, ele foi o nazismo em ação. Mas veja bem, o maquinário de propaganda de Goebbels não foi desmantelado em 1945. Pelo contrário, ele foi privatizado, digitalizado e otimizado, tornando-se o sistema operacional padrão para a política e a ideologia no século XXI. As táticas evoluíram, mas os princípios são os mesmos. A força do marketing político e ideológico hoje se manifestam de formas assustadoramente familiares. A construção do mito Hitler foi um projeto meticuloso de branding. Hoje esse processo foi democratizado e intensificado. Líderes políticos não são mais apenas figuras públicas. Eles são marcas cuidadosamente gerenciadas. Eles utilizam as redes sociais para contornar a imprensa e estabelecer uma linha direta e autêntica com seus seguidores. Cada postagem, cada vídeo, cada meme é uma peça de conteúdo projetada para construir uma persona. Seja o outsider que luta contra o sistema, ou o pai da nação que protege o povo, o visionário que é incompreendido. E a lealdade não é mais a um partido ou a um plano de governo, mas a uma marca pessoal que é defendida com a mesma paixão com a qual se defende um time de futebol. O nazismo precisava de um inimigo universalmente visível, o povo judeu. A propaganda era de massa, transmitida para todos. Mas o marketing ideológico de hoje é infinitamente mais preciso. O inimigo não é mais um só, ele é modular. Para um grupo, o inimigo é a ideologia X. Para o outro grupo, o inimigo é a ideologia Y. As campanhas não vendem mais uma única mensagem para todos. Elas sussurram versões customizadas do ódio no ouvido de cada segmento do seu público-alvo, garantindo o máximo de engajamento e fúria. A queima de livros foi um ato de força bruta para eliminar a concorrência. Mas hoje o método é mais sutil. A estratégia não é mais censurar a verdade, mas criar um ecossistema informativo onde a verdade se torna irrelevante. As bolhas de filtro e as câmaras de eco, alimentadas por algoritmos projetados para maximizar o tempo de tela, garantem que o seguidor da marca nunca seja exposto a uma visão de mundo conflitante. O resultado é um monopólio de percepção muito mais eficaz que qualquer censura estatal. Um em que o próprio usuário se torna o carcereiro de sua mente. E por último, e talvez a evolução mais perigosa, Goebbels operava com base na intuição e na psicologia de massas. Hoje, as narrativas são otimizadas em tempo real. Mensagens políticas, teorias da conspiração e slogans são lançados e testados como anúncios de um produto. Aqueles que geram mais cliques, mais compartilhamentos, mais reações emocionais, especialmente a raiva e o medo, são amplificados. A narrativa que vence não é a mais verdadeira ou a mais benéfica, mas a mais viral. A própria realidade é submetida a um constante teste AB, e a versão que prevalece é aquela com a melhor taxa de conversão emocional. A verdade é que somos todos um público-alvo. As ideologias competem por nossa atenção usando as mesmas ferramentas que nos vendem sapatos e refrigerantes. Pois é, a história nos deixa com uma pergunta terrivelmente desconfortável. Uma pergunta que ecoa até hoje. Se o marketing mais eficaz é aquele que melhor consegue moldar a nossa percepção da realidade, e nós vivemos hoje na era de maior bombardeio de marketing da história, como podemos ter certeza de quais das nossas verdades, das nossas crenças mais profundas, são realmente nossas e quais delas foram sutilmente vendidas para nós? E mais do que isso, até onde o homem pode ir em nome de uma percepção?
O Terceiro Reich é um estudo de caso definitivo sobre o lado mais sombrio do poder da persuasão. Ele é a prova, da forma mais trágica possível, que o marketing não é bom e nem mal. É uma ferramenta. Uma ferramenta que nas mãos certas pode inspirar, unir, e nas mãos erradas pode justificar o genocídio. A lição aqui não é demonizar o marketing, mas compreender o seu verdadeiro poder. É desenvolver um olhar crítico. É questionar as narrativas. Sempre. E se você também acredita que entender o passado é uma das melhores formas de se proteger no presente e quer continuar falando sério sobre a história das grandes marcas, da influência, do poder e das fortunas, inscreva-se neste canal. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.